Oi, gente, tudo bem? Boa tarde. Hoje é segunda-feira. Que dia que é hoje? Junho 9 de 2025. Memórias póstumas de Brás Cubas, Machado de Assis. Vamos falar sobre o delírio. Aí ele fala no final do capítulo 6, era o meu delírio que começava. Que me conste, ainda ninguém relatou o seu próprio delírio, faço eu, e a ciência me agradecerá. Se o leitor não é dado à contemplação destes fenômenos mentais, pode saltar o capítulo, vá direto à narração, mas, por menos curioso que seja, sempre lhe digo que é interessante saber o que se passou na minha cabeça durante uns 20 a 30 minutos. Aqui ele vai contar de um delírio que ele teve perto da morte, né? Por causa da saúde dele, que estava ruim. E aí, eu dei uma lida nesse capítulo agora. Eu achei interessantíssimo o quanto que os escritores se conversam através do tempo, sabe? Faz muito tempo que eu li isso aqui, então não lembrava. E aí eu tenho falado ultimamente para vocês, eu não me apresentei, sou Melissa, sou escritora, né? Tenho 7 obras publicadas, eu sou cristã e uma pensadora, sou autista, superdotada. E Deus tem me falado assim, volte à origem, volte um pouco, né? Para você entender. Eu entendi esse volte como voltar até o Éden, entender, né? Esse processo de retroceder mesmo, de buscar a simplicidade, a observação, até estudar um pouco, né, de quem era o Homo sapiens, né? Enfim, aqui no delírio dele, ele vai fazer justamente isso. Ele vai dar ré no tempo. Eu achei muito, pensei assim, nossa, olha só, o pensamento de um autor lá de 1800 conversando com o meu pensamento agora. Aqui ele conta que ele vai se encontrar com um hipopótamo. E esse hipopótamo, no delírio dele, vai levá-lo a uma viagem, né? Quer ver? Aí ele fala, onde estamos? Já passamos o Éden. Bem, paremos na tenda de Abraão. Não, será que é um pouquinho antes? Só um pouquinho. Se inscreva no canal, curta o vídeo, tá? Um pouquinho antes, ó. Pela minha parte, fechei os olhos e deixei-me ir à aventura. Já agora não se me dá de confessar que senti umas tais ou quais cócegas de curiosidade por saber onde ficava a origem dos séculos, se era tão misteriosa como a origem do Nilo e, sobretudo, se valia alguma coisa mais ou menos do que a consumação dos mesmos séculos. Reflexões de cérebro enfermo. Como ia de olhos fechados, não via o caminho. Lembra-me só que a sensação de frio aumentava com a jornada e que chegou uma ocasião em que me pareceu entrar na região dos gelos eternos. Com efeito, abri os olhos e vi que o meu animal galopava numa planície branca de neve, com uma ou outra montanha de neve, vegetação de neve e vários animais grandes e de neve. Tudo neve. Chegava a gelar-nos um sol de neve. Tentei falar, mas apenas pude grunhir esta pergunta ansiosa. Onde estamos? Já passamos o Éden. Bem, paremos na tenda de Abraão. Mas se nós caminhamos para trás, redarguiu, motejando a minha cavalgadura.
Olha só a coincidência aqui. Mas se nós caminhamos para trás. Então eles estão procurando o que aqui? Ó, a origem. A É como se fosse o segredo do tempo, a consumação dos séculos, né? Que ele fala aqui, quer ver? Onde fica a origem dos séculos? A origem dos séculos, a fonte, né? O início de tudo. E ele fala que até já passou pelo Éden. Fiquei vexada e aturdida, a jornada entrou a parecer-me enfadonha e extravagante, o frio incômodo, a condução violenta e o resultado impalpável. Aí ele fala que tudo isso é levado pela enfermidade, vai ficando gelado, né? Engraçado é que eu tive dois sonhos, né? Duas experiências. Uma delas foi com o inferno gelado, isso eu tinha uns 14, 15 anos, quando eu sonhei com o inferno gelado. E foi esse ano, se não me engano, que eu sonhei com o céu gelado, mas não era ele. Eu vou contar depois outro dia, talvez. Ele não era gelado, eu cheguei ali naquele céu. Não sei se era um céu, se era uma espécie de terra melhorada, mas ou uma outra, como que se diz? Era um outro lugar. Parecia um céu. Para mim era um céu. Mas o inverno ali, eu cheguei no período de inverno. Ele não doía. Não doía os ossos, não doía a pele, não ressecava a boca, entendeu? Você não ficava assim tremendo. Era só aquela sensação gostosa, né? Não dá nem para explicar. Então, se tiver essas duas experiências de ver o inferno gelado, onde há o sofrimento do frio, e outro lugar que era o céu, né? E tinha só a parte bela do inverno. Mas aqui é como se fosse o gelo da morte mesmo, sabe? Ou o que o autor conta, né? É o gelo da morte pela qual está passando o Brás Cubas, né? Da enfermidade já chegando ao final dessa enfermidade. E aí aqui ele vai ter um encontro, quer ver? Ele vai ter um encontro com a natureza ou Pandora. O silêncio daquela região era igual ao do sepulcro. Dissera-se que a vida das coisas ficara estúpida diante do homem. Caiu do ar, destacou-se da terra, não sei. Sei que um vulto imenso, uma figura de mulher me apareceu. Então, fitando-me uns olhos rutilantes como o sol. Tudo nessa figura tinha a vastidão das formas selváticas, e tudo escapava à compreensão do olhar humano, porque os contornos perdiam-se no ambiente, o que parecia espesso era muita vez diáfano. Estupefato, não disse nada, não cheguei sequer a soltar um grito, mas ao cabo de algum tempo, que foi breve, perguntei quem era e como se chamava. Curiosidade e delírio. Chama-me natureza ou Pandora. Sou tua mãe e tua inimiga. Enfim, ela vai aparecer aqui sempre como amiga e inimiga, mãe e inimiga. É aquela que dá e aquela que toma. Aquela que alimenta e aquela que come, devora a carne, sabe? Então, assim, é a maneira como o autor vê a própria natureza. E aí eu fiquei pensando, meu Deus. Enfim, eu não tenho visto a natureza assim. É claro que tem um lado ruim da natureza, que é o lado que eu vejo, que é o lado da cadeia alimentar, né? É o lado aqui ele fala, né, selvático. Então, assim, esse lado selvagem da natureza, que é
de um rio cujas águas são muito fortes, né? Que às vezes estragam as pessoas. Enfim, a floresta é perigosa, as feras, o próprio ser humano é perigoso, né? As doenças, os acidentes, né? Às vezes as quedas, enfim, estar perdido, passar frio, passar calor, passar fome, né? Acho que tudo isso faz parte da natureza e o próprio tempo também, a sensação que a gente tem de descontrole da saúde, de descontrole do corpo, né? A flacidez, a mudança do corpo, né? N coisas, né? A perda do vigor, né? Enfim. Aqui ele compara a Pandora. A Pandora é a primeira mulher da humanidade, que diz modelada em argila e encomendada por Zeus a Hefesto, para que fosse ideal, fascinante e semelhante às deusas imortais. Foi dada de presente a Epimeteu, que se esquecera do conselho de Prometeu, de que não aceitasse presente de Zeus. Junto consigo, Pandora trazia uma caixa e a recomendação de não abri-la. Desconsiderando as ordens de Zeus, ela retirou a tampa e da caixa saíram todas as desgraças e calamidades que atormentam a vida dos homens, só ficando a esperança presa junto às bordas, porque Pandora fechou rapidamente a caixa. Então ela abriu e enfim, tudo que é ruim escapou, mas ela fechou rapidamente a caixa, então ficou a esperança. A vida, ela tem essa contradição, né? E aqui ele vai falar bastante sobre isso, sobre a fatalidade, sobre a doença. Enfim, eu achei interessante compartilhar isso com vocês. E aí, aos poucos, esse hipopótamo vai diminuindo até virar um gato, que era o gato dele, o sultão. Bem, os séculos vão passando, chegará o meu e passará também até o último, que me dará a decifração da eternidade. Ele tem vontade de decifrar a eternidade. Engraçado, né? Por isso que eu disse, né? Eu tenho visto a história da humanidade como um bloco só. E tenho perguntado para Deus, qual é o mistério? Por que tanta desgraça? Será a caixa de Pandora? Será a Eva que comeu do fruto e ofereceu para Adão? Como é que se resolve isso, né? Será que é só esperar Jesus voltar? Tem algo que a gente possa fazer para interromper a maldição? Será que dá para diminuir o sofrimento? Que sempre que Deus tem me falado é sobre o foco é diminuir o sofrimento. Não acredito no sofrimento. Enfim, eu tenho pensado sobre todas essas coisas. Eu achei muito intrigante que alguém lá em 1800 pensava sobre isso. É isso por hoje. Tchau. Deus abençoe vocês.